Olá, muito boa tarde. A coesão da União Europeia permanece suspensa da decisão inglesa e isso tem implicações na solidez do projeto europeu. É um tema que queremos olhar hoje com a diretora de informação da Renascença, Graça Franco, mas antes ficamos ainda com os temas da atualidade religiosa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. O Vaticano já se vestiu de gala para o Natal. Um cenário diferente este ano, com um presépio de areia que evoca à sua maneira os desertos do mundo e também os do tempo de Jesus, onde uma figura em particular se destaca nas propostas do Advento, João Batista. Anche oggi i discepoli di Gesù sono chiamati ad essere suoi umili ma coraggiosi testimoni per accendere la speranza, per far comprendere che, nonostante tutto, il regno di Dio continua a costruirsi giorno per giorno con la potenza dello Spirito Santo. As celebrações do Advento são um momento especial para ouvir os conselhos do Papa no Vaticano. Em dias de compra e muita correria, fica o apelo a olhar para o essencial. È vero che il Natale, lo sappiamo tutti, si celebra anche mondanamente o paganamente, ma il Signore ci chiede di farlo con fede. Fora do Vaticano, o Papa foi até a periferia sul de Roma para visitar de surpresa casas que ajudam doentes. Um gesto de solidariedade e afeto que ajuda os utentes e suas famílias a ter um Natal diferente. Na preparação para o Natal há um dia de festa que congrega as atenções de todos em volta da Virgem Maria, a Imaculada Conceição. Desde o Vaticano à Praça de Espanha, em Roma, o Papa assinalou a data com gestos de devoção e um olhar sobre a sociedade atual. Eccomi ed essere disponibili al Signore è la cura per l'egoismo, è l'antidoto a una vita insoddisfatta, a cui manca sempre qualcosa. Tu sai, Madre, cosa vuol dire portare in grembo la vita e sentire intorno l'indifferenza, il rifiuto, a volte il disprezzo. Per questo ti chiedo di stare vicina alle famiglie che oggi a Roma, in Italia, nel mondo intero vivono situazioni simili, perché non siano abbandonate a se stesse, ma tutelate nei loro diritti umani che vengono prima di ogni pur legittima esigenza. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. A Imaculada Conceição foi celebrada no Santuário da Padroeira, em Vila Viçosa, com a presença do Presidente da República. Foi um peregrino, entre muitos outros, que no dia da Imaculada Conceição estiveram em Vila Viçosa. Marcelo Rebelo de Sousa chegou na noite anterior e participou na missa do dia 8 de dezembro e depois esteve entre peregrinos no solar da Padroeira. Há aqui uma história que se celebra
que diz muito ao povo cristão, ao povo católico português, mas que faz parte da história de Portugal. E não é apenas passado, como se viu hoje, é presente, pelos milhares de pessoas presentes, que já ontem eram centenas, largas centenas, na procissão à noite, e por outro lado virado para o futuro, porque aqui encontramos várias gerações. Encontramos os menos jovens, mas também muitos jovens. A liberdade religiosa consagrada na Constituição é liberdade de culto, mas é a liberdade de vivência da sua própria fé. Ora, faz parte da fé do povo católico português uma realidade como esta. E, portanto, respeitá-la, saber apreender o seu significado, é exercer a liberdade religiosa e é deixar exercer a liberdade religiosa. E é isso que o Estado deve fazer, é isso que o Presidente da República, em representação do Estado, deve simbolicamente fazer. E não terá sido só simbolicamente que Marcelo Rebelo de Sousa esteve em Vila Viçosa no dia da Imaculada Conceição. Um peregrino entre muitos outros no solar da Padroeira. Entendemos-lo como um peregrino. Ele esteve aqui ontem à noite, participou de alguns atos religiosos que tivemos, com humildade e com serenidade. Portanto, o que eu entendo como um peregrino, e quem não coloca um pouco no seu coração este cuidado de perceber que caminho tem que fazer para também sentir a sua paz interior. E acho que essa é a marca maior, e que quem conviveu, quem partilhou com ele um bocadinho os momentos de ontem e de hoje, também percebeu isso. Um homem que procura também essa serenidade e a paz que, pronto, também a Igreja lhe pode dar. Essa atitude é também a procurada pelos peregrinos em Vila Viçosa, sobretudo no dia da Imaculada Conceição. Quando vivemos este dia, percebemos que Vila Viçosa tem de facto uma raiz muito profunda. Eu dizia, uma espécie de lençol de água freático que faz com que nós, surpreendentemente, vejamos como o povo vibra. Nossa Senhora da Conceição está de facto no ADN de Portugal, como padroeira. Marcas da história a que se conta nos séculos passados e a que continua a ser escrita no ambiente do solar da Padroeira. O presidente da Caritas Internacional levou a proximidade do Papa aos refugiados Rohingya no Bangladesh. Foi há cerca de um ano, durante a visita que fez ao Bangladesh e a Myanmar, que o Papa Francisco fez voltar os holofotes do mundo para o drama da comunidade muçulmana Rohingya, vítima de violenta perseguição no estado de Rakhine. Uma mensagem de proximidade por parte da Igreja Católica, que foi agora reforçada pelo presidente da Caritas Internacional, o cardeal filipino Luís António Tagle, durante uma deslocação ao distrito de Cox's Bazar, no Bangladesh. Uma região que acolhe atualmente mais de 1 milhão de refugiados Rohingya. I bring to you greetings, and I bring to you also a message of hope. I came here first to help these poor people celebrate the memory of the visit of Pope Francis here in Bangladesh and Myanmar a year ago, and to bring them the assurance of his nearness to all the suffering people of the world. Um povo à espera de um futuro. É assim que o presidente da Caritas Internacional retrata os refugiados Rohingya radicados no Bangladesh, que estão carentes de quase tudo, desde alimentos a outros apoios essenciais, como um simples teto para viver. What I see here right now
is human suffering. But I see here also the hope that the Caritas Confederation could bring to people. Our witness of love and concern for any person, no matter who that person is, for as long as they need solidarity, love and compassion, Caritas will be there. Desde que a crise dos refugiados Rohingya se agudizou em 2017, a Caritas do Bangladesh já canalizou mais de 8 milhões de dólares no apoio a estas pessoas, graças aos fundos recolhidos pelos membros das várias Caritas espalhadas pelo globo. Uma solidariedade que o presidente da Caritas Internacional espera que seja reforçada durante esta caminhada para o Natal. And for us, Advent is waiting not for something, but for someone. Jesus, who came poor, who became a refugee himself, but who never stopped loving. And I hope that this message coming from this camp would encourage all of us never to get tired of loving. Basta uma visita ao site agência.eclésia.pt para ficar por dentro de tudo o que acontece na Igreja Católica. Agora olhamos o momento da Europa e a incerteza quanto ao futuro do projeto europeu como conhecemos. Graça Franca é diretora de informação da Renascença, está hoje entre nós. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Continuamos nesta expectativa da decisão dos ingleses, não é? Sobre o famoso Brexit. Mas, na realidade, uma decisão política que tem influências e consequências muito mais vastas do que isso é toda a unidade do projeto europeu que acaba por estar em causa. Eu acho que é a unidade do projeto europeu e um bocadinho os equilíbrios do próprio mundo, como o conhecemos até aqui, sobretudo como o conhecemos nas últimas décadas. Nós temos aqui assim uma decisão que aparentemente cabe aos ingleses tomar. É verdade que quando se decidiu a questão do Brexit, sai ou não sai, foi por razões estritamente, digamos, de política partidária interna, e desse ponto de vista é pena que, por causa daquilo que significava o futuro político do Sr. Cameron e, no fundo, o combate contra os partidos mais radicais do seu país, que era o UKIP, no caso, muito eurocético e que estava, digamos, a roer o eleitorado do Sr. Cameron, ele decidiu pôr a referendo uma questão tão importante quanto a permanência ou não na União Europeia. Estava convencido que ganharia o referendo, não foi assim, de facto ganhou o não para espanto, primeiro das elites britânicas, depois também de todo o resto da Europa, e a senhora May tinha em mãos aquilo que era um trabalho quase impossível, que era negociar um acordo de saída em que tudo o que era bom de ficasse contemplado e tudo o que era mau de sair fosse atenuado. É evidente que os 27 não deixaram que isso acontecesse, e bem, porque se isso tivesse acontecido em relação ao acordo negociado com a senhora May, isso significaria que depois todos os países iriam tentar negociar acordos semelhantes, e nós temos muitos países que já são eurocéticos dentro da União Europeia. A questão é que este quadro organizativo da União tem sido também uma garantia da paz, da coesão dos povos. Ao longo destes anos após a Segunda Guerra Mundial, iniciou-se um caminho de consolidação e de pacificação da Europa, não é? Os papas pronunciaram-se várias vezes, Bento XVI, Papa Francisco, na raiz da Europa está... Das raízes. Exato, na raiz da Europa está... Os valores judaico-cristãos. Exatamente, a raiz que não quis ficar contemplada, ou que não se conseguiu que ficasse contemplada naquilo que era um projeto de Constituição Europeia, ainda esteve nas mãos de Giscard d'Estaing. No entanto, não foi contemplada essa raiz judaico-cristã, mas ela esteve muito na base e, sobretudo, enfim, a democracia cristã na altura era partilhada pelo que nós chamamos os pais da Europa. E, portanto, há uma série de
de compromissos em relação à paz e em relação à convivência e à multilateralidade das relações entre a União Europeia e o resto do mundo, que são absolutamente incompatíveis com este crescendo nacionalista e com um crescendo que não é só nacionalista, é nacionalista por um lado, é xenófobo por outro, portanto é de fechamento da própria Europa como se fosse uma espécie de fortaleza. Tudo isso está a renascer e tudo isso está também subjacente àquilo que é uma visão do Brexit, a que se chama hard Brexit, portanto uma visão do Brexit em que se cortam os laços com a Europa. Aliás, a senhora May fica mandatada para negociar ou renegociar em Bruxelas um capítulo, que é apenas um dos capítulos do acordo, mas que é decisivo e que são as relações entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido. Ou seja, o Reino Unido que neste momento está absolutamente desunido. E compreende-se que os outros 27 não estejam muito dispostos a negociar um acordo mais favorável com a Irlanda do Norte do que o atual. Portanto, a Irlanda do Norte faz parte da União Europeia, até aí tem que viver todas as liberdades e todas as restrições da União Europeia e depois, se a Grã-Bretanha quiser beneficiar ou não de uma parte desse mercado único, tem que negociar com a própria Irlanda do Norte aquilo que é a reconstituição de uma fronteira falsa, digamos, fronteira não é nada virtual. Fácil. Não é fácil. Não é nada fácil. Não é fácil. Estava-me a lembrar do Papa Bento XVI, quando ele foi eleito, a justificação da escolha do seu nome, Bento, ele que era Josef Ratzinger, não é? Mas Bento, porque o Bento XV tinha sido um homem que tinha conduzido a Europa, a Igreja na Europa da Primeira Guerra Mundial, muito desagregada também e em conflito, e também uma homenagem a São Bento, o protetor da Europa. Exatamente, o padroeiro da Europa. Exato, eu acho que Bento XVI teve a intuição de que um desafio enorme para a Igreja era, de facto, a questão europeia, ou seja, a re-evangelização da Europa. Ele era alemão e, portanto, tinha bastante bem claro, até pela sua idade e por ter vivido a sua juventude num contexto de guerra, ele tinha bem a noção do que é que a Europa tinha feito pela paz e daquilo que era importante que se mantivesse na Europa, até de abertura ao mundo, de tolerância, de uma série de valores que, neste momento, os populismos estão a pôr em causa, e estão a pôr em causa de uma maneira que nós não sabemos absolutamente onde é que vai parar. Houve uma erosão destes valores judaico-cristãos na Europa e isso acabou por ser também terreno fértil para estas clivagens atuais. Ou seja, aquilo que está a acontecer é que, por exemplo, os países nórdicos, onde está a crescer, digamos que de uma forma avassaladora, aquilo que são as correntes de extrema-direita, estão também a condicionar muito aquilo que é a abertura à solidariedade com o Sul. E nós estamos a assistir, não é só o Brexit é um dos problemas da Europa, porque se olharmos para o Sr. Macron e para aquilo que ele teve em mãos esta semana, os coletes amarelos não são mais do que um movimento natural na sociedade contra aquilo que é uma perda do poder de compra, a que se juntam dois extremismos, ou seja, por um lado, na extrema-direita, a senhora Le Pen, por outro lado, o senhor Mélenchon na extrema-esquerda e, digamos, pontuando tudo isto, uma corrente anarquista que é absolutamente contra a Europa e contra aquilo que são os poderes burocráticos, eurocráticos de Bruxelas, que é assim uma espécie de fantasma que pontua isto tudo. O senhor Macron está neste momento com todo o seu poder, com toda a sua influência posta em causa e ele, não nos podemos esquecer, era o europeísta, ou seja, era o homem que vinha reconstruir com a reconstrução de um certo eixo franco-alemão, uma Europa solidária. Portanto, vinha forçar a senhora Merkel, que agora já passou o poder, e, portanto, no lado alemão também há uma passagem de poder ainda para uma sucessora, podemos dizer assim, ainda na CDU, muito importante, mas é a senhora Merkel uma figura-chave que cai, há uma nova mulher aos comandos da CDU,
nasceu na Alemanha, mas que não tem o poder e influência da senhora Merkel, ou pelo menos não tem ainda esse poder e essa influência, e a mãe da Europa, digamos, que, embora muito contestada por alguns dos seus filhos, e nós sofremos na pele aquilo que foi a sua ortodoxia, temos que ver, no entanto, que ela, a par dessa ortodoxia financeira, era a mulher que abriu as fronteiras contra tudo e contra todos da Europa aos imigrantes. Há algum desafio que caiba aos cristãos neste momento? Eu acho que temos um desafio em mãos, que é o de pôr em prática aquilo que o Papa Francisco deixou muito claro, não só na Laudato Si, em matéria ambiental, mas sobretudo na sua exortação apostólica pela alegria. E nessa exortação o Papa diz que a questão dos imigrantes não é uma espécie de vontade de um Papa, é pôr em prática aquilo que Cristo dizia de abrir-se ao outro e de acolher o outro. Portanto, digamos, uma maneira de, no século XXI, cumprirmos as bem-aventuranças que diz... que é uma forma de entrar na eterna felicidade, é pôr em prática uma série de princípios, dar de comer a quem tem fome e acolher os peregrinos, não é? Portanto, acolher esses que vêm em busca de melhor sorte. E, aliás, como estamos no tempo de Natal, é abrir as portas ao São José e a Maria que vêm... É esse o itinerário, é esse o itinerário, sem dúvida. Muito bem, Graça Franco, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no programa Eclésia. Lembro que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1, quando forem 22h45. Obrigado por ter estado connosco. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.